Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Minha comunidade querida, 200 mil inscritos, maravilha, o coração tá palpitando de alegria. A você que tá chegando agora, se inscreve no canal, acompanha a gente. Hoje eu trouxe aqui um livro para o nosso momento cultural, para a Biblioteca do AJ, que é o livro Os Fundamentos do Marketing Moderno, do Philip Kotler. Qual é a pega desse livro? Ele fez 21 estudos, essa é a edição Brasil, ele fez a edição Itália, França, ele fez esse estudo para vários países. São 21 estudos de caso de marcas nacionais como Balduco, iFood, Mercado Livre. E eu tirei aqui os principais ensinamentos do livro, que são a evolução do marketing. Depois você já deve ter lido Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4, que é a revolução tecnológica. E agora ele faz assim um resumo. Saiu agora o Marketing 6.0. O Philip Kotler é um escritor muito ativo. Se você não conhece, faça o favor. O ponto 2, os 4 P's de marketing. O 4P de marketing, como todo mundo sabe, é produto, preço, prazo e promoção, que passa na sequência a virar os 4 C's do marketing recentemente. A segmentação, target e posicionamento. O marketing holístico, marketing interno, marketing integrado, marketing de relacionamento, marketing socialmente responsável. O ponto alto do livro é a maior inovação da edição brasileira, é a inclusão dos cases dessas empresas que eu citei aqui, Balduco, iFood e Mercado Livre. E aí, como eu te falei, que recentemente o Philip Kotler quebra toda o que a gente já tinha aprendido dos 4 P's do marketing e cria os 4 C's do marketing. Então passa-se... Onde o número 1 era produto, hoje o número 1 é consumidor. Onde tinha preço, não é mais preço, é o custo, é o cost to satisfy. Conveniência, substitui a praça, enfatizando que as empresas devem facilitar ao máximo o acesso do consumidor ao produto ou ao serviço, seja fisicamente ou digitalmente. E a comunicação, em vez de apenas promoção, que era o 4 P, trata-se de criar um diálogo com os consumidores, ouvindo feedbacks e promovendo interações autênticas. E eu trouxe esse livro que eu espero que você curta e leia. Compre-o aqui no link aqui embaixo. O meu convidado de hoje é um cara que a gente já está uma etapa... fazendo essa abordagem aqui para trazê-lo aqui. Conseguimos hoje, a agenda dele está apertada, a gente vai fazer um episódio aqui um pouco acelerado. Mas ele é formado em comunicação na FIAN, especializado em gestão estratégica e mídia digital. Dá ligado, ele começa em 98 na propaganda registrada, passa na Upgrade, na Ogilvy em 2001, Almap em 2002, Léo Burnet em 2006, Age... Isobar, McGarry Bowen em 2014, vai para Yahoo, vai para Out, Verizon ou Verizon? Verizon. Na verdade é tudo Yahoo. A minha pronunciation... O Yahoo foi trocando de nome, né? Mas esse tempo todo é tudo a mesma empresa. Yahoo de novo, Bandeirantes, a passagem rápida na JCDecaux desde 2022. Hoje ele é o diretor comercial, manda prender, manda soltar, abaixo somente do Messier e da Ana Célia. Top 50 da Creators, indicação de Caboré, São Paulino. Ladies and gentlemen, please welcome João Pinda. Salva de palmas. Conseguimos! Prazer estar aqui com vocês, cara. Consegui. Uma agenda lotada, mas eu te falei, próxima vez que eu for pro Rio de Janeiro, a gente vai fazer esse bate-papo legal aqui. Cara, irmãozão, primeiramente, obrigado por estar vindo aí, trocar ideia com a gente, dedicar um pouco do teu tempo no For Free aqui pra essa galera. Não, pô. Você sabe que tem 40% aqui de jovem aí, de 18 a 34 anos, acompanha a gente. E o nosso legado é esse, cara, é o conhecimento que vocês trazem aqui para deixar aqui para essa galera.
E até os com mais idades também. A gente tem um público bem variado aqui. Os 65 mais também batendo 20%. Que legal. Que é uma galera que botou na cabeça, uma galera que, independente de ter chegado no terceiro terço, é uma galera que botou na cabeça que tem que continuar aprendendo, que a cabeça não pode parar, tem que continuar. Eu te agradeço muito, tu tá aí. Tô bem, vamos lá, tô aberto aqui. Eu acho que a ideia é fazer um bate-papo mesmo. É muito bacana a gente conseguir levar esse tipo de conteúdo para o mercado, né? Para os jovens, independente da idade. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. O meio Out of Home tá acho que no seu melhor tempo, né? Na melhor época, com muita coisa diferente, muita coisa bacana, muita inovação, muita tecnologia. E vamos ver o que a gente pode falar aqui hoje. E a JC tem um embarcado lá na plataforma de vocês lá. Muita tecnologia, né? A gente estava aqui no bastidor aqui trocando a ideia sobre as plataformas DMP que você tem lá e todo o alinhamento de dados para proporcionar para o anunciante uma comunicação assertiva, né? A gente estava até falando sobre as questões de quando chega no ponto de decisão ali de como vai. Vocês embarcam muito conteúdo para facilitar essa decisão, correto? Não, com certeza. Eu acho que a Deco, no momento da pandemia, foi uma das piores épocas para a empresa, né? Onde você mandava as pessoas ficar em casa, por tudo que nós vivemos, né? Toda aquela tragédia. E a Deco, nesse tempo, ela usou para se aprimorar e para desenvolver inúmeras plataformas tecnológicas que até então antes nós não tínhamos, né? E ela fez o shift completamente. Hoje é uma empresa de tecnologia. A gente deixou de vender tela, deixou de vender circuito para vender audiência, para vender comportamento, né? Porque a gente acredita muito na questão da eficiência, na relevância, de você não estar num formato só por estar, porque você tem que estar naquele formato porque o seu público está passando por ali. E eu acho que é isso que os clientes também evoluíram muito, as agências, de novo, as empresas de tecnologia trouxeram essa acuracidade para o meio e a Deco acompanhou esse fluxo, né? Então hoje a gente tem uma DMP própria, a gente tem uma DSP própria, e uma SSP própria. E uma SSP própria, além de todo o nosso arsenal de inventário Brasil e mundo. Hoje a Deco é a maior empresa de OH do mundo. E ela tem por obrigação de se desenvolver e desenvolver o mercado, né? Então não adianta nada você ser a maior do mundo, tá obsoleta, tá parada, tá deitada em berço esplêndido, vendo outras empresas tão boas quanto acelerarem no questão de inovação, dados, métricas, mensuração, etc. Então acho que a Deco pegou essa onda e hoje a gente oferece para os nossos clientes todo e qualquer tipo de dado ou informação para ter mais assertividade, para ser mais eficiente, para mensurar tudo que a gente pode mensurar. Então, acho que cada vez mais os clientes pedem isso. Eu estou na Deco há quase 3 anos e eu vi o shift da empresa muito rápido nesse tempo, onde a gente não está falando de tela. Eu estou falando de comportamento, eu estou falando de experiência, eu estou falando de métrica, de mensuração. Então, tudo que a gente faz na Deco hoje, a gente mensura, a gente tem dados. Então, a gente tenta levar esse tipo de solução para o mercado, para o cliente ter cada vez mais segurança e anunciar num meio que foi muito questionado, que é muito questionado, por não ter métrica, por não ter... Já foi, né? Hoje em dia, com essa quantidade de informação que a gente... evoluiu muito. Entregar, né, cara? Com certeza. Discutir número não existe, João. O cara pode discutir opinião, pode discutir qualquer coisa, mas discutir número não existe. Ele pode... A metodologia. Vamos discutir a metodologia. Aliás, é um tema que a gente vê que o pessoal quer, né, no mundo, não é no Brasil, o pessoal quer que exista, isso é a pauta da Ana Baker lá, da AAA, de métrica única, um modelo só. Embora a maioria pelo menos as que eu conheço, eles não abrem muito a sua metodologia, né? A Eletromídia fez agora, abriu a metodologia dele, não sei se você tem a tua metodologia. Na verdade, a Deco participa do mapa OH Live, que a gente tenta que ele seja a métrica oficial do mercado. Clear está conosco, tem outras empresas conosco, tem algumas agências já conosco, alguns clientes conosco, que a ideia é que o mercado tenha uma única métrica. Isso. Né? Então, a Eletromídia não faz parte, por escolha dela, mas o ideal é que todas as empresas façam parte para que a gente, de novo, o cliente precisa ter segurança no investimento que ele está fazendo. E cada vez mais que a gente tenha uma única métrica, isso facilita para todo mundo. A TV tem a sua métrica, o digital tem a sua métrica, o social tem a sua métrica. E eu acho que aí cabe
Jota, as empresas e os clientes, eles se provocarem e eles construírem o seu próprio sua própria métrica, o seu próprio histórico, né? Então hoje a gente já tem alguns clientes dentro da Adecco, onde a métrica que nós medíamos, mensurávamos 2 anos atrás, já foi. Agora a gente está medindo outro tipo de métrica, né? Então, era isso que eu ia falar, que a pluralidade de métricas, né? Se você apresentar a metodologia, o que você está abordando na tua metodologia, é válido ter mais de uma métrica, né? Que você vai ter abordagem diferente, né? Uma coisa é a métrica do meio, né? Que ela precisa ser única para a gente ser baseado e ter segurança que você está comprando exatamente aquilo em todos os players, né? A outra coisa é a métrica que depois disso você vai querer mensurar para o seu cliente, né? Então você pode, hoje a gente consegue medir qualquer estudo de marca, lift de marca, brand awareness, ou seja, o que for o seu objetivo. Cara, você foi bom tu tocar. Vai falando aí, Tiquinho, eu mandei um gráfico agora para você aí. Toca aqui na tela que a gente vai bater um negócio aqui, cara, que é uma coisa que fica na minha cabeça igual um martelo. Hoje a gente... Tá aí, ó. KPIs e métricas de planejamento de marca. Tem muita... Aqui é muita métrica de digital. Então, né? mas vamos... Mas que, obviamente, a gente traz pro H. Então, assim... mas vamos lá. Métrica de performance, é a primeira. Aí você tem lá o ROAS, CAC, receita, métrica de apoio. Métrica de aquisição, tráfego, quantidade de lead, taxa de conversão, métrica de engajamento, métrica de retenção, métrica de SEO. E aí, lá no fundo da panela, você tem métrica de marca. Porra, pra mim isso tinha que estar lá na ponta. Certeza. Era o primeiro com blocão o dobro do tamanho das demais. E métrica do negócio. EBITDA, métrica de apoio, receita, market share e EBITDA. É isso. Meu velhão, cara, algo... Por que inverteram as coisas, cara? As importâncias. Precisa ver quem construiu esse quadro aí, né? Isso aí é do Diego Ivo. Tem um viés aí. Mas, aí, de novo, eu acho que tem muita métrica interessante aqui. Eu acho que uma marca, ela precisa ser construída, ela precisa ser lembrada, ela precisa ser buscada. Para isso, ela precisa anunciar a marca. Então, a gente vê um boom do OH justamente porque eu acho que as marcas, elas foram para um caminho muito de performance, que é importante, mas elas deixaram de se autopromover. Então, eu não vou buscar o que eu não lembro. Eu não vou buscar o que eu não conheço. Eu não vou buscar o que eu considero. Então, as marcas hoje voltaram a pensar com esse objetivo de branding. Awareness. Eu preciso construir isso. Né? Do outro lado, tem métrica de negócio. Então, hoje, eu consigo mensurar impacto do negócio depois de uma campanha feita na Adecco. Qual a intenção do consumidor em comprar mais determinado produto, ou investir mais em uma determinada aposta, ou visitar determinada loja. Hoje eu consigo medir visit to store. Então ele foi impactado pelas nossas telas, pelo relógio, pelas telas de metrô da Adecco e foi direcionado a uma loja. Você pode ter um cupom na comunicação e medir quantos cupons foram downloadados e trocados por produtos na loja. E isso é construído com a agência, isso é construído com o cliente para medir o negócio, exatamente a métrica que ele precisa. Por isso que eu falo que tem várias métricas aqui que a gente traz para o OH. Né? Própria retenção de clientes, engajamento. Hoje é muito importante o OH ele ser trabalhado com social. Você vê os nossos relógios maravilhosos em Paulista, em Faria Lima, ou as nossas ativações dentro do metrô, experiências de marca com Unilever, com Paramount, com Ambev, onde se conecta influenciadores para que esses influenciadores reverberem ainda mais o que está sendo feito. E através de quê? De experiência, de um contato, que é o que a gente está falando no livro, né? Você... realmente dialogar com o teu consumidor. Com certeza. Mas assim, a questão dessa inversão de valores, né? A gente entende, né? A gente que é do meio já há muito tempo, a gente entende que quando você investe em fortalecimento da tua marca, lembrança de marca, pô, todos os KPIs, todos os outros KPIs vão dar uma alavancada, cara. Então, essa ordem, ela... mas isso é uma constante, isso não é só do Diego Ivo, não, cara. Mas, de novo, eu volto ao assunto. As marcas estão voltando a trabalhar essas duas métricas aqui que estão no finalzinho como suas prioridades. Também depende muito... Eu acho que nós, players... temos uma obrigação muito forte em levar esse tipo de provocação para os clientes. Né? Eu acho que a gente teve um antes e depois das empresas de tecnologias no mercado, e eles chegaram num viés no Brasil completamente diferente do que os players trabalhavam.
né? E isso fez com que os clientes deixassem de construir marca para focar em outra estratégia que, não sei se está certo ou está errado, mas tem um limite aqui, né? Tem uma... já estão, como se diz, já foram até onde eles poderiam ir. Agora eles têm que voltar a construir marca. Então é um ciclo que cabe a nós, players, provocar os clientes, mas e levar soluções de negócio. Quando eu cheguei na Deco 3 anos atrás, o mindset do time de vendas era completamente diferente do que é hoje. Né? Era vender. Precisamos vender aquele painel no aeroporto, precisamos vender aquele painel no metrô, ou precisamos vender X relógios. Não, cara. Não. A gente não é vendedor. A gente é consultor de negócio. A gente é estrategista. Eu tenho que pegar o problema do meu cliente ou a oportunidade do meu cliente proativamente e levar uma solução para ele. Exatamente. Então, cabe a nós também provocar os clientes para eles medirem marca, eles medirem negócio, a gente levar métricas e levar tipos de mensuração que eles não estão acostumados no meio OH. Eu acho que muito do sucesso da Deco desses últimos anos foi a gente mudar o mindset, deixar de vender tela, deixar de vender roteiro, né? Aquele roteiro. Não, cara. A gente tem plataforma, a gente tem dados aqui, a gente tem informações para provocar o cliente, né? Trabalhar por faixa horária, né? Eu falo para as montadoras, São Paulo tem rodízio, né? Das 7 às 10, das 5 às 7. É a hora das montadoras híbridas, elétricas, estarem lá. Se você tivesse um determinado carro elétrico, você não precisava se preocupar com o rodízio. Sabe, o contexto da mensagem. Total. E o que acontece? A gente volta para... Que é o que eu acho, né? Que o marketing vai caminhar para esses 4 Cs do Kotler, com o primeiro C sendo o mais importante, que é o cliente. Quem é o cliente? É o anunciante. É o consumidor. No nosso universo, para o cliente é o consumidor, mas para nós é o cliente. É a necessidade do anunciante. O cara tem que se comunicar e tem que ter um posicionamento real, atrair o consumidor de uma forma empática, de uma forma querida, ser amigável, né? O posicionamento dele, né, dentro do cenário da concorrência. E eu queria te endereçar uma pergunta. A View é uma SSP de vocês exclusiva. Isso. E por quê? Que essa é a pergunta que um monte de gente aqui vai querer fazer. Por que ela é exclusiva num mundo de conexões? Mas eu vou te pedir para você me dar 2 minutinhos, que eu vou entregar aqui os patrocinadores. Tá bom. 2 minutinhos, rapidão. Olha só, provavelmente em algum momento da tua vida você procurou um produto gráfico, mas você tinha um problema de preço e não encontrava prazo. Aí você tinha prazo, não encontrava qualidade. Aí você tinha preço e prazo, ou prazo e qualidade, não tinha preço. M2 Mídias é preço, prazo e qualidade, e você que está aí nesse momento quer fazer trabalhar com revenda de produto gráfico, você se conecta com a M2 Mídias, e você que está precisando de produto gráfico, é a M2 Mídias que você tem que procurar. O nosso patrocinador RZK, salva de palmas para a RZK, porque a RZK acaba de ganhar lá uma concessão em Brasília, está entrando em Brasília, eles já estão em São Paulo, Recife, está indo para Brasília agora. São 70 telas que eles vão implantar lá. Se você quer comunicar com a população de São Paulo, são 37 terminais de ônibus com 2,5 milhões de pessoas. Esses caras já nasceram digital, medição de audiência em tempo real. Eles são simplesmente fantásticos e vão te entregar o CPM mais cirúrgico que você pode encontrar. A Deled, o nosso patrocinador Deled, eu diria o seguinte: a Deled não é mais uma empresa de produto já há algum tempo, é uma empresa de solução. Fica focado naquilo que tu é bom. Você é um produtor de audiovisual, você é um arquiteto que está ambientando uma loja comercial ou uma residência, você que é um exibidor, um publisher, faz o que você tem de melhor e entrega todo o teu projeto de implantação de LED para a Deled. Por quê?
Tem estrutura? Tem engenharia? Tem elétrica? Tem instalação? Tem criação de conteúdo? Tem. Pô, os caras são solução, é 360, é chave na mão. Então você conecta com a Deled, transforma suas ideias em experiências impactantes. A Vex é a maior empresa de painéis rodoviários do Brasil. Estão em todas as rodovias, norte, sul, leste, oeste, todas as praças pedagiadas, as rodovias concessionadas. E são mais de 2.000 faces para te atender. Tem 46 concessões para serem implantadas. Então, se você acha que as rodovias do Brasil são as artérias do país, colocar tua marca na Vex é colocar tua marca na veia do brasileiro. E a Bibot é a DSP brasileira mais intuitiva. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer comunicar na rua, você está agarrado no DV360, larga do DV. Se você está colado na Meta Edge, larga da Meta Edge, cola na Bibot, ele está rindo aqui, ó. Cola na Bibot, a plataforma super intuitiva, ele tem lá uns playlists já pré-setados para você fazer a tua campanha. E se você é um exibidor, conecta tuas peças lá e vai vender muito programaticamente. Eu estou aqui com o Matheus Martins, auxiliando aqui no nossa produção aqui, e eu queria fazer um pedidinho para você que ainda não é membro do canal. Ô, Johnny, tu tá inscrito no canal? Não. Pô, passa o teu telefone ali. Mas vou me inscrever agora. Pô, vou escrever, pô, já passar abrir um crediário no teu nome. Pô, deixa aqui, ó. Uma CG. Que vergonha, né? Pô, venho aqui e não... Olha só, se você tá inscrito, maravilha. Se você não tá inscrito, se inscreve. Quando você se inscrever, aparece um botãozinho, seja membro. Cara, pra mim é muito importante, é 15 pratas. Pra você não vai mudar muita coisa, 15 prata no mês. E pra mim, 15 prata também não é. Mas quando vocês somam o interesse de vocês, botando cada um, ajudando na composição aqui para produzir esse trabalho que a gente faz aqui, eu me sinto muito honrado e motivado para continuar fazendo com a pilha total que eu tenho. E eu quero fazer um agradecimento aqui ao Allen Juan, do Maranhão, a Viviane Bramer, de Joinville, a Janaína Risse, de Ribeirão Preto, a ME3DI, de conteúdo 3D, e a Vivian Romaniuk, de Buenos Aires. Até em Buenos Aires, a gente tem audiência aqui acompanhando a gente, curtindo o que a gente está fazendo. Inscrito, hein? É isso aí. Inscrito. Só falta agora virar membro. Boa. Olha aqui. Então, viu? Por que, cara, eu não vou conectar minhas peças lá, logar minhas peças lá? Não, é assim. Vamos lá. Vamos lá. São algumas estratégias que a empresa traçou para esse ecossistema de programática, né? Pensa que a Decom é uma empresa que completou 60 anos ano passado. Exatamente. 64, né? Ela começa com... Em 1964. Jean-Claude, em Lyon. Em Lyon? Lyon. Não era Paris, não? Não, Lyon. Tá vendo? A história é interessante. Ele trabalhava o pai dele tinha uma alfaiataria. E ele queria anunciar... a alfaiataria do pai. Ele começou... colar lambi-lambi pela cidade e deu muito certo, gerou tráfego, drive-thru store para a sapataria do pai e foi um sucesso, só que o pai não queria que ele fizesse isso, queria que ele voltasse a trabalhar com o pai, etc. E o propósito da Decom foi sempre pensando em serviço para a cidade e, obviamente, a publicidade ela manteria esse tipo de conteúdo, serviço para a população, né? Então, ela veio se desenvolvendo ao longo do tempo, veio se inovando, como eu falei, na época da pandemia. E o View é uma estratégia. O View, ele é uma SSP exclusiva da Decom, mas eu tenho a minha DSP, chamada Displace, o qual você pode, se você tiver inventário digital, você pode plugar o seu inventário digital e a gente pode te vender o mundo inteiro. Então, hoje, se você quiser fazer uma estratégia global... Mas eu tenho que conectar numa SSP outra, numa Hardstack? Pode conectar e aí... Não, mas eu preciso para conectar no teu DSP? Na DSP, sim. Entendeu? Então, são estratégias. Eu acho que a gente... isso vem numa toada boa, vem num crescimento bacana. A programática eu acho que vai dominar o nosso negócio rapidamente. O digital. Dominar, tu acha? Eu acho que vai. Cara, eu trabalho com mídia há um bom tempo, como você citou aí. Eu vi chegando a programática no digital, todo mundo, esquece, não, a gente compra portal, a gente compra site. Quando chegaram dados, quando chegou eficiência, quando chegou rentabilidade, quando chegou mensuração, a programática
a DV360, né? Que antigamente era... não era esse nome. DBM, que era a programática do Google, ela catequizou o mercado brasileiro. Por isso que eles têm essa dominância. E é uma bela de uma ferramenta. Então, o Google hoje, ele é meu concorrente em DSP. Ele é meu parceiro porque ele vende meu inventário e ele também é meu cliente. Né? Então, eu acho que a questão do View é muito mais uma questão estratégica que a gente vai acompanhando o mercado e ver como a gente vai trabalhar. Mas o importante é você ter esse mindset programático, ter esse mindset digital. O H mudou, cara. O H não é mais tela. Então, quanto mais efetividade, mais dados, mais rentabilidade, mais informação você prover para os seus clientes, seja via programática, seja via direta, seja o que for. A gente está falando tudo de programática, inovação digital, né? Você não pode esquecer do estático. O estático tem uma importância ainda na comunicação, na construção de marca, como a gente viu, incrível. As experiências que a gente faz no metrô de São Paulo, no aeroporto, em Guarulhos ou em Brasília, que são os nossos ativos, é tudo estático, não é digital. Né? A Unilever, no Carnaval, fez uma estação Rexona, com banda de carnaval, com influência. Todo mundo que passava pelo Carnaval de São Paulo, passava por lá para se pintar, para se maquiar, para se customizar, para passar desodorante. E é uma ação estática. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, embora eu acho que a programática vai dominar, né? Mas a gente pode esquecer do estático ainda, porque ele tem uma importância muito grande também. Qual é o percentual de programática na JC? Eu, salvo se eu tiver... Eu tenho problema de esquecer coisa, número, né? Eu também. Eu lembro só quando eu não preciso. Na hora que eu preciso, o número foge, mas... Se eu não estiver enganado, no planeta, a programática ainda não chegou em 10% do revenue. É mais ou menos isso. Mas a gente já vê países, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, com quase 3 vezes esse valor. É isso então, o Tom falou aqui no... E global, não decor, né? Global. Então a gente vê que é lá para lá que a gente caminha. Muitos clientes hoje têm acordos globais com empresas de tecnologia que utilizam desses acordos para comprar o nosso inventário. A nossa DSP está indo muito bem globalmente também. Então, é um caminho. A gente está começando. Eu acho que o desafio da programática é hoje que tipo de benefício ela vai oferecer para o cliente. Que tipo de dado, que tipo de mensuração, que tipo de eficiência. Então, hoje você comprar uma plataforma só para você comprar via programática, às vezes funciona, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que, principalmente Decor como líder global, ela precisa oferecer benefício para o cara ver né? Ele vai turning total, né? Vai deixar de comprar via API para via plataforma. O que isso me traz de benefício? Né? Então, acho que esse é o desafio que a gente tem ainda. Por isso que eu acho que esse número ainda está nesse patamar. É uma diferença muito grande do programático para a compra direta, né? A compra do PI. Que o cara não, ele não compra mais a geolocalização, né? Ele está comprando audiência, né? Impacto com audiência qualificada, né? E é um turning point muito grande para o mercado, né? O mercado deixar de comprar... Difícil do mercado absorver, né? Para comprar CPM, mas é uma construção. E, de novo, eu acho que as grandes empresas de OH, elas têm que fomentar cada vez mais isso. As agências também, né, cara? As agências também. Porque fica muito na conta das empresas de OH. Cara, eu faço uma amarradão, não sem problema nenhum de entregar um monte de coisa que eu não estou sendo remunerado para isso. Não tem problema nenhum. Eu qualifico a minha entrega. Sim. Eu ganho um posicionamento de confiança junto do meu anunciante, do meu cliente, sabe? Mas eu acho que tem que ser um esforço também da agência, né? Promover isso. Com certeza. E o entendimento do próprio cliente. Acho que quando o cliente tem o entendimento que o que ele está comprando pode ser entregue daquela forma, a agência vem junto. Porque a agência, ela também se beneficia com essa forma, essa mudança de mindset, né? De novo, a tecnologia ela está entrando num mundo que era 100% estático, 100% papel. Né? Então, por isso que tem um caminhozinho a ser construído. Mas a partir do momento... Eu acho que é muito importante, principalmente nesse início, a gente ter métrica única, a gente ter mensuração, para que os clientes tenham cada vez mais segurança no investimento que ele está fazendo. O investimento não é baixo, não. Você pegar o Out of Home hoje, 100 e-mails, ele está 10, 11, 12%. Estamos crescendo. Até tantos anos atrás era 3, 4%.
Eu acho que isso, inclusive, é subdimensionado. Eu acho que é maior. Eu também acho que é maior, até porque tem muita coisa que não é oficial, mas... A metodologia do SEMP é através das agências, são 360 agências que reportam para eles lá hoje. Isso. Então, você pega hoje penetração do meio, o H já é o segundo meio, passou a TV, né? Então, é digital, H e TV. Então, é um meio que... E o mais bacana que eu falo pro meu time... Eu me sinto muito privilegiado de participar dessa transformação. De vivenciar. Cara, eu tô há 3 anos na Deco. O primeiro ano era um discurso completamente diferente do que a gente tem hoje. Né? A gente mudou completamente o mindset das pessoas que trabalhavam na área de vendas. Né? É o que eu falei no início. Nós não somos vendedores. Eu sou um consultor de negócio. Eu preciso levar a solução para o meu cliente. Eu preciso ser proativo. Eu brinco assim com o time. O cliente não vai acordar e falar: hoje eu quero fazer um metrô, eu quero fazer um painel da JCDecaux no metrô. Hoje eu quero vestir a Paulista em todos os relógios maravilhosos na cidade de São Paulo. Não. A gente tem que ser proativo e levar a solução para ele. Entendeu? E às vezes até quando o vento para, você pegar o remo, botar na água e começar a remar, né? Que é o caso de o cara não estar preparado para nem estar preparado para fazer um esforço de comunicação e você chega lá com uma proposta inovadora, diferente. Ele vai fazer, cara. Eu vou fazer isso. Ele vai fazer. Quantos projetos nossos nasceram de... Você tem essa proatividade lá com o teu time comercial? Tem que ter o tempo inteiro. Tem lá, cara? Cara, Brasil, a gente tem em torno de 95 pessoas. É um exército. Quase 100 pessoas. A gente tem equipe própria no Brasil inteiro. Todas as praças onde tem ativo Deco, tem uma pessoa do meu time. As principais praças, obviamente, São Paulo, Campinas, né? Aí Rio e Brasília, onde a gente tem galpões. Então, Campinas também a gente tem um galpão. Então, obviamente que essas são áreas mais estruturadas. Aqui no Rio tem 10 pessoas no time, né? Liderada pela Bianca, que é a nossa head. Brasília tem, se não me engano, 9 pessoas, liderada pela Liana. Em São Paulo eu tenho 4 heads que lideram as indústrias, né? O Beto Lima, a Roberta Cirota, a Kika e o Gustavo. E tem um head de agências e programática, que é o Rafael Kraus, que lida com um papel completamente diferente. Desenvolvimento com as agências. Falar com a criação das agências, levar oportunidade, levar produtos especiais, levar proatividade para as agências e tratar... Quem negocia, quem pensa na estratégia é o time de verticais, é o time de indústria. Esses caras estão em contato diretamente com os clientes. Foco deles são os clientes, mas obviamente que eles falam eles estão em contato com as agências também. Então a gente tem que ser proativo o tempo inteiro, cara. Eu brigo com a Globo, eu brigo com a Record, com o SBT, com o Google, com o Facebook, com o TikTok, com os players de out of home, né? Então, os nossos concorrentes são dos mais diversos tipos, né? É como se você... Eu brinco que a gente está nas Olimpíadas. O meu esporte é esse, mas para eu estar lá na frente do quadro de medalhas, eu preciso competir com esse esporte, com esse esporte. É o decátulo, né? É isso. Várias modalidades. Cara, você acha que o SEMP provocou agora provocou não, o SEMP publicou o share do bolo publicitário, dando conta de 39% para o ON, 38% para a TV aberta e 11,8%, como você falou, para o OH. Você vem do ON, né? Você não acha que isso está um pouquinho desequilibrado? Cara, é muito louco, né? Tu gosta do ON, né? Não. E veja, eu acho que não existe mais ON. Tu acha que não? Eu acho que isso que eu não entendi. É que assim, você tem um problema na sua casa. Seu chuveiro parou de funcionar. Dia. Na minha também. Mudei de casa, sempre morei em apartamento, agora tô morando em casa. Cada dia é uma surpresa. O seu problema no chuveiro, ele é digital ou ele é o quê? É um problema no chuveiro. Né? Então eu acho que hoje a comunicação, ela tem meios, ela tem canais. A Globo, por exemplo. A Globo é um player on? É um player multicanal, né? Então assim, o conteúdo que tem na Globo, independe de onde o consumidor o consome, ele está consumindo o Globo. Se eu tô consumindo a Globo no YouTube, a Globo é on? O que eu tô querendo dizer, eu acho que não existe mais essa divisão. A Deco, se eu tivesse uma campanha 100% baseada em dados, através da minha DSP, indo para telas digitais, eu sou on?
Entendeu? Então esse on, o que é esse on? Não, você entendeu o on que eu falei, Não, né? eu sei. Eu queria me ferrar, mas, pô... Não. Mas é por isso que eu acho que esse... O on que eu tô falando, cara, é o cara pegar assim, um caminhão de dinheiro e falar assim, ó, eu preciso dar relatório pro meu board, bota essa porra toda no performance, entrega o relatório lá. Aí no final o cara diz assim, ó, 33% de ROI. Aí o board fala, 22% de decréscimo de venda. Tudo bem, mas o on, por exemplo, esse on, ele é demandado por tudo que a gente faz fora desse on. Entendeu? Então eu acho que esse número é muito enviesado, porque, de novo, é essa quebra de categorias, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse negócio do on é antigo pra mim, isso é old pra cacete. Eu acho, porque não existe mais essa diferença. Eu acho que é tudo... Mas quem separa é o sempre dessa forma, né? Não, eu sei. Eu só tô dando a minha opinião pessoal. E eu acho que pode ser um pouco... Eu não sei se eles mensuram todo esse long tail que Google, que Meta, que TikTok agora fazendo, entendeu? Não sei se esses caras mensuram isso. Como eu também não sei se eles mensuram tudo que a gente faz no OH. Mas enfim, hoje eu tô nessa indústria, eu quero cada vez mais que o OH suba, né? Eu falo muito com os players de hora fome. Acho que a briga não é entre a gente. A briga é tentar ganhar investimento com projetos, com proatividade de outros players, né? Porque se a gente aumenta esse 12%, todo mundo ganha. As empresas de OH ganham. Né? Porque meio que o meio, ele não tá saturado, mas ele tá no limite. Para eu trazer mais investimento, eu tenho que pegar de outros meios, da TV, do digital, etc. Do digital. No caso é o digital. A forma melhor de falar seria isso, o digital, né? O www. O que é feito nos canais digitais, né? Embora os nossos painéis... O teu relógio lá de São Paulo tá tudo digitalizado, né? Não, ainda não. É mesmo? A gente tem em torno de mil e poucos relógios, 60% já são digitais. De novo, porque o estático ainda tem muita importância. Né? Você pega o fast food, ama estático. Empresas de bem de consumo amam estático. Finance, alguns bancos amam estático. Exatamente. Então, a Outfront a gente tem que observar os outros, né? A Outfront, ela falou claramente, eu não vou digitalizar 100%. Mas digitalizar não é barato, você tem que ter CAPEX, investimento. Mas, de novo, o digital ele te traz muito mais dinamismo para criação, envolvimento com o consumidor. Aí vamos pegar aquelas métricas que você colocou aqui. Traz engajamento, traz performance, traz formas de mensurar, de compartilhar. O estático não. Mas depende do modelo, depende do ambiente. Hoje eu tenho as 5 estações de metrô de São Paulo, as 5 linhas de metrô em São Paulo. 1, 2, 3 governo, 4, 5 CCR, mais o metrô de Salvador. Eu tenho uns formatos que são estáticos, o consumidor, o passageiro do metrô, que são 8 milhões de pessoas por dia no metrô de São Paulo. Olha o tamanho da audiência que eu tenho, que ficam esperando o metrô, olhando para um painel estático. Cara, a oportunidade de uma marca colocar uma mensagem, ele está esperando o trem, tome sozinho. Faz um call to action ali, maneiro, uma comunicação maneira. Que para mim, naquele gráfico que eu te mostrei ali do Diego Ivo, seria o terceiro bloco, que seria a qualidade da comunicação, né? A criatividade do conteúdo, né? Porque, porra, mano, o que a gente tá vendo aí... AJ, isso é primordial para você ter sucesso numa estratégia de Orofone. A gente tem que ter a criação pautada, não é pro meio, não é pro relógio, ou não é pro aeroporto, não é pro metrô, é pro contexto. O que eu tô querendo dizer? Você tá com um trânsito em São Paulo, as avenidas paradas. Vem uma empresa de bebida, tá louco para chegar, esse trânsito tá parado, não tá? Tá louco para chegar na sua casa? Já pede para alguém deixar a sua cerveja no freezer. Dá pra gente brincar com todo o contexto de temperatura, de trânsito, de luminosidade, de dia, noite, manhã. Você tá chegando no aeroporto, você tá indo viajar. O momento da chegada no aeroporto, do check-in, é uma mensagem. E aí, tá indo viajar? Já fez a sua recarga? Já comprou seu passaporte mundo? Você adentrou a área restrita? É outra mensagem. Chegou de viagem?
É outra mensagem. Eu falo isso toda hora pro meu time, eles estão cansados de ouvir. Quando você chega de viagem, o que você tem na sua mala? Roupa suja. Quem deveria patrocinar todas as esteiras de bagagem do mundo? Uma marca de sabão em pó que lave roupa suja. Você entendeu? Você tá chegando, fala assim, sua mala tem 90% de roupa suja. Use esse produto que ele vai deixar suas roupas limpinhas para você lembrar todos os momentos lindos da sua viagem. Uma lavanderia. Você sai do aeroporto, você viajou, e a gente tem como saber, são aeroportos diferentes, né? Guarulhos é muito mais a viagem familiar, etc. O Terminal 3 é um bicho completamente diferente do Terminal 2, do Terminal 1. Então você tem como colocar a mensagem ali. Não tem comida em casa? Peça aqui pelo seu aplicativo e chegue junto com a sua comida. Então, no metrô, o próprio metrô, eu falei com... Vocês estão na 1, 2, 3 e 4 lá, né? E 5. Todo o metrô também de São Paulo é nosso, exclusivo nosso. Todos os contratos da Deco, a gente sempre tem esse... que a gente chama de formato master, 100% exclusividade. Uhum. Então, Guarulhos, a gente está 100% exclusivo. Aeroporto de Brasília, 100% exclusivo. Metrô de São Paulo e Salvador, 100% exclusivo. E a imobiliária urbana por todos os relógios são 100% nossos, etc. Essa questão da oportunidade de mensagem tem que ser trabalhada. Não é replicar a peça. Você pega uma peça de um determinado meio e replica para tudo que é lugar. Não, isso não funciona. Você está gastando dinheiro à toa. Você tem que criar a peça para aquele momento. O metrô, falei com um grande amigo meu, CMO de uma marca de esportes. Cara, são 8 milhões de pessoas por dia no metrô. Certo? O que essa galera faz no metrô? Eles correm. É o corre da vida do cara. Ele sai da casa dele 4 horas da manhã para chegar no emprego às 7 da manhã. Esse cara tem que ter um tênis confortável. E muita gente em São Paulo, aqui no Rio provavelmente também, ele viaja com o sapato na mala. Vai de tênis para chegar ou deixa o sapato embaixo da mesa. Chega no trabalho e ele troca. Então uma marca de tênis tem que patrocinar esse corre do metrô. Puta, são 10 estações para chegar na sua casa, use um tênis confortável. Você brincar com esse contexto, entendeu? Uhum. Então eu acho que isso, você tocou num ponto muito bacana. Esse é o papel do time de agências, por exemplo. O Rafael, quando vai nas agências, ele tenta trazer cada vez mais para os criativos para se trabalhar mais contextos, trabalhar mais mensagens de acordo com a oportunidade, com o momento, com o meio onde o consumidor está passando. Você tem criativo lá na JC? Temos, a gente tem um time de criativo. Que auxilia alguns caras na produção a gente não cria, né? A gente... faz as adaptações. Não. Uma coisa é adaptação de peça. Aí eu trabalho com parceiros que adaptam e customizam a peça já criada pela agência para 300 KVs que vão para as nossas telas. Isso é um tipo de criação. O outro é o nosso time de projetos. Eles dão vida e aumentam uma possível ideia proativamente de um determinado cliente. Então, você pegar os projetos especiais que a gente tem nos relógios, eu já coloquei uma máquina de lavar no relógio. Eu tiro o relógio e coloquei uma máquina de lavar. Uma air fryer, um boné, um panetone da Balduco e por aí vai. Esse nosso time de projetos, junto com as agências, a gente dá vida para isso. Agora, no carnaval, o Mercado Livre, Mercado Pago, colocou um relógio no meio onde as pessoas passavam no carnaval, aqui no Rio tem muito isso, não sei como chama, você aperta o botão, cai água, sai água dos... o Cuca Fresca. Cuca Fresca. Com esse tipo de ativo. Então a pessoa passava, vinha aquele bichinho de água, entendeu? Então a gente... Isso aí você tá fazendo com o Rodrigo Cassino, ó? Cassino, parceiraço da BCIS. Ele faz trabalho para o mercado inteiro, né? Mas ele é um grande parceiro da Deco e eu brinco que eles são uma escola de samba. O que aqueles caras fazem é arte, é alegoria. Artesanato, assim, e muita tecnologia também. A gente acabou de lançar, em parceria com eles, né? Uma ideia da nossa agência, da Euforia, o OH para todos. OH for All. Não sei se vocês já viram. Não vi. Mas a princípio, em uma estação de metrô, na estação Santa Cruz, tem 2 telas onde elas são... rodam-se os ads ali, né, normalmente, só que eles são focados para o público, para o cego. Isso eu vi. Então, tem um sensor, e aí... né, com toda a tecnologia provida pela BCIS, identifica-se que é um deficiente audiovisual e aí começa que eu vou falar contigo, começa a narrar
a propaganda para esse cara, entendeu? Então isso maneiríssimo. Puta, é incluso total, a gente pensou nesse público, a ideia é isso, é escalar globalmente. Né? Pegando essa pega aí do ESG, que nós vamos entrar nesse assunto aí. Eu vou te dar uma encurraladinha. Não sei se vai ser difícil para você responder. Vamos lá, vou até tomar uma água aqui. Jean Charles esteve aqui no ano passado, esteve aqui com o prefeito aqui do Rio. Certo. E trocou a ideia lá e voltou. E aí, em seguida, houve a concorrência aqui no Rio. O que aconteceu na concorrência? Você me disse que está muito satisfeito com o resultado, mas me pareceu assim, isso é só impressão, né? Não é uma ideia formada, é só uma impressão. Que aquela martelada lá da Ana estava martelada assim, pô, eu queria mais e, pô, levei, não fui mais. Aí assim, foi 420, 30 milhões para abrigo, 450 milhões para relógio. E o player vencedor, pô, com um número estratosférico. Eu não sei se chega um momento em que você fala assim, o próprio Jean fala, porra, mano, eu só vou até aqui, daqui para frente eu não vou. Conta pra gente o que aconteceu. Cara, assim, primeiro o Jean Charles, se tu não quiser responder. Não, vou falar o que eu posso falar e que é aberto e que a gente fala para todo mundo. O Jean Charles tem essa agenda, ele é muito ativo no negócio, inclusive a gente tem reuniões semanais com ele para reportar número, discutir oportunidades, etc. E ele visita todos os países e fala com poder concedente em todas as esferas, como Rio, São Paulo, Brasília, né, aqui no Brasil. E o resultado dessa concorrência, veja, hoje a gente tem os nossos ativos, principalmente Barra, Recreio e Jacarepaguá, Zona Norte, Zona Oeste. E abriu-se a possibilidade de a gente ir para a Zona Sul, que era um desejo muito grande da Deco estar na Zona Sul. E as bikes poderiam ser uma oportunidade. E aí, cara, são contas, né? Até onde você pode ir. A Deco, o que eu posso dizer, a Deco é uma empresa muito responsável. É uma empresa que a gente não quer dominar o Brasil por dominar. A gente quer ter os melhores produtos nas melhores localizações e as melhores soluções para os nossos clientes. De repente, naquele momento, não fazia sentido ir mais à frente. Mas a gente está muito feliz porque o ativo a gente vai poder ter 300 telas digitais. Todas elas ainda tem que instalar mais 300, né? A gente tem a possibilidade de instalar mais algumas. A Tembice é do concorrente? A Tembice é uma empresa 100% apartada. Ela tem o formato de remuneração dela 100% baseado no negócio da bicicleta. Sim. E o nosso vai ser baseado na tela. E eu quero sim trabalhar integrado com eles para a gente levar oportunidades em conjunto para os clientes, né? Atrelado a quanto a pessoa pedalou, quanto ela pode ter no determinado produto XYZ, etc. Então, eu acho que é só um exemplo. Imagina quantos processos de concorrência a Deco, estando presente em mais de 80 países, participa mensalmente, anualmente, em todos os países. Então, a gente tem que saber a briga que a gente quer comprar. Mas o que mais me deixa confortável a Deco é uma empresa muito responsável. Hoje eu já tenho lá 17 filhos para criar, que são os nossos 17 contratos. Nenhum pode morrer de fome. Né? Então não adianta a gente ter mais 25 para falar, eu tenho isso. Não, cara, vamos focar. Vamos levar qualidade para os nossos clientes. Né? Estando na Zona Sul do Rio de Janeiro, também Zona Oeste, etc., com as bicicletas, a gente achou que esse é um belo de um produto. Foi o melhor que eu vi. Eu analisei o edital, né? Eu troquei ideia com um monte de gente sobre isso. Foi o que eu achei mais... Eu tive lá com o Marco Antônio, com o Daniel, pô, ele tava falando, pô, cara, esse aqui é o que tem maior potencial, assim, que você vê dentro de uma loja. Mas o que me chamou a atenção foi o gap entre o vencedor e o segundo colocado. Eu acho que aí são estratégias de negócio. Porra, mas o João... É a praça... Eu sou acionista do vencedor. Isso. Eu sou acionista, eu tenho ações do vencedor. É a praça do acionista, é a praça do principal, hoje é o principal controlador. A gente tem várias vertentes envolvidas, a Jota, que, de novo, a gente sabe o quão complexo é uma operação de abrigo. Né? Então, quão estrutura você precisa ter para prover um serviço para a cidade versus toda a estrutura de limpeza, manutenção que você precisa fazer. Hoje eu faço para o Rio de Janeiro, com todos os ativos que eu tenho aqui, e você tem que colocar no papel o quanto você precisa fazer para a cidade inteira. Então, hoje eu cuido de X mil abrigos no Rio de Janeiro, essa conta subiria para 3X mil abrigos. Vale a pena, não vale a pena?
Né? Então, tudo isso você precisa colocar na ponta do lápis. E repito, eu acho que a Deco tem especialistas, tem uma área que só cuida disso, né? Liderada pelo Eduardo Vanucci, novos negócios, contratos, juntamente com o nosso CFO, que é o Arnaud. E a gente discutiu o que era melhor para a empresa, mais saudável para a empresa. Né? Não adianta nada você fazer um baita de um investimento, e a Deco ninguém melhor que ela para saber disso, né? Até onde nós podemos ir. E não foi uma derrota, muito pelo contrário. Foi uma baita vitória pra gente. A gente conseguiu renovar por mais 20 anos nessa cidade maravilhosa. Com um ativo que tem a nossa cara, 100% digital. Eu também acho. Baseado em dados, belíssimas localizações. Entendeu? Então, a gente está muito empolgado com esse novo contrato. Não vejo a hora. Herdar ali 190. E podemos chegar até 320. 380. É um negócio de dobrar o número. Eu não vejo a hora de começar a vender isso. Porque a Deco, com o seu padrão de qualidade, a gente vai trocar 100% das telas. Vamos tirar as telas da empresa que está, da Eletromídia, baita empresa. E vamos colocar as nossas telas. E essa tela passa pela aprovação do Jean-Charles Decaux. Então a Ana Célia, nossa Managing Director, hoje é aniversário dela. Parabéns, Ana. Feliz aniversário, Ana Célia. Feliz aniversário, Ana. Ela aprovou, ela pessoalmente com ele, detalhes da tela. Então a gente, se Deus quiser, a partir de final de maio, junho, a gente já está instalando aí para começar a vender. Olha aqui, então, eu falei para você, eu sou acionista da empresa que foi a vencedora uma parte do certame lá. E esse gap me chamou muita atenção porque, como acionista, eu tinha uma distância muito grande. Eu fiquei assim, porra, pro acionista isso não é muito agradável ter comprado a outorga por um valor muito maior do que o segundo lugar, né? Sim. Talvez se o cara tivesse ido mais ali. Aí a segunda pergunta, elencada nisso aí, depois a gente sai desse assunto. Você acha que na arena competitiva esse player é um player leal? Vocês têm relacionamento? Como é que é isso? Muito bom relacionamento. Cara, sou amigo pessoal de várias pessoas que hoje são do time da Eletromídia. Duas delas já foram do meu time no Yahoo. Tenho um relacionamento alto nível com o Pacheco, que é o diretor comercial, hoje com o Rafa também. A gente fala bastante, até porque a gente precisa trocar informação. Né? O próprio Guerreiro é um cara que eu admiro muito. É um cara que tá nesse mercado mais de 30 anos. O próprio Guerreiro tem um bom relacionamento com a Ana Célia também. Porque a gente acredita muito nisso. A gente não é inimigo, né? Nós somos concorrentes dentro do nosso negócio, mas é o que eu falei um pouquinho atrás aqui. Eu acho que o nosso desafio em conjunto é trazer dinheiro de outros meios. Né? Admiro muito o trabalho que eles fazem. Inclusive, outro dia eu participei de uma live com o Pacheco. Muito bacana a gente colocar o ponto de vista dos dois, no sentido de como a gente gera mais negócio juntos, né? A gente tinha um desafio de até trazer clientes que não estão no H, e eu e ele juntos, com uma proposta das duas empresas para tentar trazer esse cliente para o H. E eu acho que tem que ser saudável assim. Eu também acho isso, que o ambiente tem que ser de conexão. Cara. Quanto maior a conexão, melhor. Só beneficia o investimento no meio. E beneficia o ator principal disso tudo, que é quem paga a conta para nós todos, que é o anunciante. Né? O cara vai ter... Então, excelente relacionamento, admiro muito eles. E vamos em frente, é isso. Olha aqui, como que... você falou que está em 86 países? Mais de 80 países, Cada dia é uma novidade lá. Os caras vão conquistando o mundo, mas eu não sei exatamente, mas é mais de 80. O Brasil hoje tem uma representatividade diferenciada, né? Uma relevância bacana no mundo, né? Em vários aspectos, né? A absorção de tecnologia, né? Os próprios... assim, o salto evolutivo na qualificação dos exibidores, dos grandes formatos, até o carinha lá que está numa região mais para dentro do Brasil, ele está, em razão dessa facilidade de se conectar com os players do mundo todo. E eu queria entender assim, como que o teu pessoal... Da organização da empresa enxerga o Brasil, o mercado Brasil, se há uma referência de Brasil através da tua empresa com outras praças em outros países. Como é que é esse cenário para a gente? Não, boa pergunta. O Brasil hoje tem uma representatividade muito grande na Deco. A gente já galgou algumas posições aí, isso não posso abrir, mas a gente já ganhou algumas posições globais aí. Estamos lá entre
estamos buscando as primeiras colocações, mas difícil. Tá no top 5? Até por conta... Não, ainda não, mas até por conta da nossa moeda... Eu tenho que perguntar. Top 10 sim. Até por conta da nossa moeda, e você pega a França, a Espanha, são países onde a Deco tá 100% dos países. Você pega Dubai, China, que é gigantesco. Dubai. Só o aeroporto de Dubai, cara, né? Aquele é um mundo ali. Inglaterra também. Então tem outros países que, de novo, a nossa moeda nos prejudica muito. Mas a gente tem uma representatividade sim. Até por conta do meu time e a Deco como um todo ter esse viés digital, ter esse mindset digital, esse mindset de inovação. Então a gente hoje, eu, por exemplo, sou parte de um grupo global de vendas da Deco. A própria Nacélia tem uma representatividade gigantesca dentro da corporação, por tudo que a gente vem construindo no Brasil. Bons contratos contratos saudáveis, muita responsabilidade. Né? Então, muita remessa de lucro. Não, mas estamos entregando o número. Entregando? Estamos entregando, estamos fazendo bons números, né? A nossa evolução acompanha aí, às vezes até ultrapassa, vou pegar um pouco de água aqui, o percentual de crescimento do mercado, mas com muita entrega, com muito mindset, com a cabeça aberta, entendendo a importância das plataformas, entendendo a importância da programática. Eu quero meu inventário em tudo que for DSP. Eu quero que venda. Né? Eu não sou, só eu posso vender. Não. Hoje o mundo é uma plataforma. O mundo é um marketplace. Então, cada vez mais pessoas... O mundo é um marketplace. Essa foi sensacional, João. Mas cada vez mais meu inventário plugado em outras plataformas, que não necessariamente o meu time comercial vai vender, mas outras pessoas vão vender, 100% aberto. Então, eu acho que essa nossa cabeça faz com que a gente tenha voz para projetos globais, voz em situações, em times, em projetos, processos que acompanham, que acontecem na Deco pelo mundo. Isso que me dá muito prazer também de fazer parte de uma empresa global. Por exemplo, hoje é uma troca de cultura sensacional. Informação, né? De clientes, de Você troca ideia com eles lá fora? Mas muito. Isso o que a Unilever tá fazendo em Londres que poderia fazer aqui? O que a Volkswagen tá fazendo na Alemanha que poderia fazer aqui? Fascinante. Os caras fizeram... A Amazon tá fazendo... Ano passado eu fui pra Bali, meu irmão mora em Bali. Mora mal, né? Mora mal, cara. E aí eu parei em Dubai e vi a campanha de Amazon 100% simultânea com a nossa campanha que tava rolando aqui no Brasil. Né? Então... E aí você conversa, né, com o pessoal de Dubai, como é que foi o resultado, que vocês estão medindo, que a gente está medindo. Então tem essa troca constante e é um privilégio fazer parte de uma empresa global para você poder usufruir desse benefício. Eu fiz uma reunião via Zoom com a mina lá da Vio. Tava, cara, me ajuda aí. Eles são parceiros nossos. Mas a gente precisa aproximar. Acabou essa porra de uma linha territorial, né? De divisão de território. Não tem mais fronteira, né? A informação, ela é fluida, vai para qualquer lado. E você falou uma coisa que, essa vai ficar no meu cérebro por muito tempo. O mundo é um marketplace. Entendeu? Porque, cara, a marca tá lá, tá aqui. Eventualmente o cara lá, sem nenhum nariz em pé, o cara... Porra, olha o que esses brasileiros fizeram lá, mano. Vamos fazer isso aqui. E a gente é referência muito. Por exemplo, o trabalho que a gente faz com a Unilever, alguns países, cara, como é que vocês conseguem fazer isso? Né? Então o Brasil exporta muita ideia bacana também. Né? Os projetos especiais, as nossas experiências, aeroporto, tudo que a gente faz. A gente reporta, né? Tem as conferências globais, mensais, onde o mundo inteiro traz cases. O Brasil, ele é um dos países, se não for o país mais criativo com relação a isso. Isso é um predicado do brasileiro, né? A criatividade. Né? Acostumado a sair de situação difícil, né? Isso, e proativamente, né? Então os projetos que a gente vende... eu tenho as 4 estações de times de futebol em São Paulo. Os meus ativos estão ao redor dos mais importantes estádios pelo Brasil. Né? Estou na estação de metrô em Salvador que leva direto para Fonte Nova. Cara... Players, clientes que patrocinam o futebol tem que estar conosco. E isso é proatividade nossa em montar projetos para esses players. E o Morumbi?
Morumbis é o Morumbis, né, cara? Toca no Caleri que é gol. Toca no Caleri, que embora o Caleri ultimamente não sei o que tá acontecendo com o Caleri, mas a estação Morumbis é um case. Dias de jogo do São Paulo, todo jogo do São Paulo coloca 40, 50 mil pessoas. 80% do público vem. Um golaço ali do Bis, né? Vem, golaço. Vem pra estação Morumbi. Você pega o Corinthians Itaquera. Mesmo quase 80, o Corinthians até mais, porque o estádio é mais longe, né, do centro. 90% dos torcedores vão de metrô. E eles passam por todo o metrô. Né? Então aí cabe a nós levar essas oportunidades. E os outros países veem os projetos que a gente faz em metrô, falam, caramba, aí é uma troca muito bacana. Eles fazem muito projeto bacana fora também, que a gente usa como referência. E por aí vai. Olha aqui, vocês entraram aqui no Rio em 98, se eu não estiver enganado. Não sei exatamente qual foi a operação que foi feita com a Cemusa, né? Sim. E vocês entram aqui, exploram brilhantemente, bacana pra caramba. Acho que deve ter dado resultado, né? Aí, não sei que ano exatamente, vocês conseguem mais 7 anos de prorrogação, tá certo? Não tenho todos esses detalhes, mas... E aí, nesse intervalo de tempo aqui, o resultado disso tudo, como é que é o Rio hoje? Porque gente falando mal do Rio, João, tem um monte. Tem mesmo. Agora, o próprio... como é que é o nome daqueles cara 360, Brasil 360, sei lá, um que faz vídeos aí, tá lançando um vídeo, como é que chama? Tá lançando um vídeo Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Tá anunciando aí. Então, falar mal do Rio de Janeiro é uma coisa que, assim, eu quero falar bem o tempo todo. Eu acho que você veio pela praia, provavelmente você veio pra cá pela praia. Eu amo essa cidade. Você observa o semblante das pessoas, todo mundo com cara de feliz, todo mundo com cara, ninguém com cara de preocupado, tá todo mundo. Minha mulher, a gente fala, Ivana, um beijo, te amo. A gente fala que a gente quer vir morar no Rio um dia. Minhas filhas amam, Pedro e Manuela, a gente passou o carnaval aqui, elas são apaixonadas pelo Rio de Janeiro. Né? Eu acho que, mas o Rio de Janeiro é desafiador, no sentido de... Mandou um beijo pra Ivana? Minha esposa, um beijo. Manda um beijo pra Pietra, Manu, amo vocês, papai ama vocês, tô com saudades dela. Pauta aí no... Duas filhas são paulinas aí, a gente acompanha São Paulo sempre. A mais velha sim, a mais nova não, mas ainda ela não converteu, tá no caminho. Vai influenciada pela mãe, mas tudo bem. A mãe é o que? Palmeirense? Corintiana. Mas tudo bem. Vamos lá, João, tem tempo ainda. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Existe a possibilidade, ou até por outro lado, assim, valeria a pena o investimento em imobiliário urbano, em imobiliário urbano de maneira geral, numa cidade pequena, vamos dizer, 200 mil habitantes? Tu acha que valeria o investimento, valeria a pena do ponto de vista publicitário? Tem apelo publicitário, mas conseguiria ser uma operação válida? Cara, tem, por exemplo, a gente tem Campinas. Sim. Não é fácil ter só Campinas. O meu sonho é ter Campinas, Ribeirão, as cidades mais importantes do interior de São Paulo, para eu vender aquilo como uma rede. Tá. Aí depende muito do momento da empresa. Né? O quão a empresa quer investir, porque vai ter um investimento alto em CAPEX, em telas, em inovação, tudo que você quiser propor, para, obviamente, você ter um retorno disso. A gente vira e mexe na Deco, a gente recebe demandas de postos de gasolina, de academias, de concessionárias. Ontem mesmo, um CMO de uma grande concessionária falou, Binda, interessa para a Deco estar nas nossas concessionárias? Sempre interessa, mas é toda a questão de um business plan que você monta para ver o quanto tempo você vai ter retorno daquilo. Quando você chegar à conclusão que não vale a pena, manda para mim para eu examinar. Não, veja. De novo, aí depende do tamanho da empresa. Né? Eu prefiro, falei aqui no começo, ter poucos e bons contratos. Eu tenho 17 contratos já, cara. Eu tô em Belém, eu tô em Aracaju, eu tô em São Luís, eu tô em Natal, eu tô em Fortaleza, eu tô em Salvador, eu tô em Brasília, fora todas as outras cidades que a gente tem telas do Carrefour, que aí eu entro em praças onde eu não tenho contratos, mas estou dentro do retail do Carrefour. E eu tenho que vender todo mundo. Aí eu como Deco, ter uma cidade de 200 mil habitantes, será que vale a pena no meu negócio? Mas eu sempre acho que vale.
para qualquer outra empresa, entendeu? Sim, você isso que ele estava perguntando era exatamente eu acho que vai. Aí você tem que colocar no papel. 200 mil habitantes. Quantas telas eu vou colocar? Quanto custa colocar essas telas? Quanto eu vou poder vender? Vou ter que ter um time comercial focado nisso. Pô, a Deco na França tem cidade com 15 mil habitantes. Sim. Então, operação gigantesca para você ir lá e tirar e colocar o cartaz. Tem tudo isso, entendeu? Mas sempre vale. Né? Você tem grandes cidades, Brasil, principalmente São Paulo e Rio, onde os interiores são. Você pega BH, por exemplo, umas cidades bem fortes também, sempre vale. Mas aí dentro da estratégia, né? Por exemplo, Campinas é um desafio pra gente, porque é só Campinas no interior. E Campinas é uma cidade de quase 1,5 milhão de habitantes. Vai bem o contrato? Vai bem, mas porque a gente é proativo, a gente chata, vai lá, leva. São Paulo com Campinas, compõe aqui, traz aqui, é desafiador, entendeu? Mas eu fiz a pergunta que eu formulei mal minha pergunta. Eu queria entender como Rio. é que o Rio O Rio tá nesse cenário todo aqui. O Rio... Pô, o Rio... O pessoal fala mal do Rio. Não. A gente não fala mal, não. A gente lançou agora a campanha Rio é Rói. Muito pelo contrário. Né? Inclusive, se tiver uma campanha do Rio, eu coloco os meus ativos pra gente falar bem do Rio de Janeiro. O Rio é Rói, vou te mandar. Então pode mandar que a gente veicula pra vocês. Isso foi feito pelo grupo de mídia. Pode falar com a Bianca. A Bianca tá autorizada a gente veicular a campanha deles aqui. O Rio é importantíssimo pra Deco, cara. A gente investe muito aqui. O nosso galpão gigantesco, o nosso time de operações é muito grande. Não é à toa que eu tenho 10 pessoas no time comercial atendendo esse mercado gigantesco, e a estrutura da Deco aqui atende os clientes do Rio de Janeiro, né? Inclusive hoje eu vou ter algumas boas reuniões aí com clientes do Rio de Janeiro. E o investimento não para, mas ao mesmo tempo é importante a gente ter a conscientização que, como nós, Eletromídia, Clear, e tem outras empresas que atuam aqui no Rio, que a gente precisa também de um apoio para a gente profissionalizar o meio. Né? O meu sonho é ter uma cidade limpa aqui no Rio de Janeiro. Porque eu, como Deco, eu tenho meu contrato, eu pago meu imposto, eu tenho todas as minhas obrigações. Que sentido cidade limpa? Você organizar a cidade. São Paulo hoje é uma cidade organizada, é um case mundial da cidade, é a aceitação da lei de quase 100%, onde organizou-se a cidade e tirou... São Paulo você andava, você tropeçava... Do ponto de vista publicitário. Publicitário, em outdoor. Você tropeçava em outdoor. Surgiam outdoors nos jardins das pessoas. Tu tá na casa do H de grande formato, que é a minha casa, né? Aí, tu manda essa aqui, meu sonho é Cidade Limpa. Assim, regulamentado, independente de qual vai ser o formato. Mas então, vamos tirar esse nome Cidade Limpa, porque esse nome de limpeza não tem porra nenhuma. Tem de projeto político de São Paulo e, ok, foi pra lá. Aqui no Rio, embora as pessoas digam que pensem, o sonho do regulamento, a cidade regulada, a nossa cidade é regulada. Ela não é a bagunça que o pessoal acha que é. Diferente do que estava o estágio, quando culminou lá. Ele já tinha passado pelo projeto Belezura lá da Marta e culminou no projeto com esse nome que eu detesto, que é o nome do prefeito lá, escolheu esse nome. Aqui no Rio, nós acabamos de aprovar um regulamento. As empresas estão em alto nível, as empresas que não são esses principais players. Mas não precisa ser principal player. Eu sei, eu estou falando assim, as empresas como a minha empresa é uma empresa familiar. Eu estou, inclusive, nesse momento, fazendo a sucessão dessa empresa para os meus filhos. Então, quando sou assim para a opinião pública, a cidade limpa, regulada, é uma puta de uma bagunça, eu, como administrador de um negócio, né, de um empreendimento comercial, eu sou um Zé Mané, um Zé Nelson, porque eu não sei fazer, eu só faço bagunça, eu preciso de alguém para me regular, para me limpar. Errado, João. Nós todos queremos regular. Nós nós queremos que haja confrontamento com aquilo que foi proposto pela Câmara e aprovado, sancionado pelo prefeito. 100%. Mas, eu vi o Alexandre falar isso e vi a Ana Célia falar isso. E eu falo... O que eu tô te falando aqui muito abertamente o tempo todo. Cara, olha só. Isso é viagem, cara. Exceto ou você não está entendendo ou há um interesse em que eu não exista. Porque hoje em São Paulo... Hoje em São Paulo, você tem um monte de empena bacana em São Paulo que poderia estar, inclusive, conectada lá na tua DSP, cara.
trazendo negócio, conectando. São opiniões. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que São Paulo, a gente limpou São Paulo do que era. Era uma bagunça aquilo. E eu, como publicitário, eu comprador de mídia, era uma bagunça, era uma máfia, era... Mas era. Então regulou. João, não é mais. Regulou. Mas não é mais. Isso. Continua lá aquelas empenas com aqueles grafites horrorosos. Não, lá, mas aí é que... Pô, já não chegou a hora de... Cara, mano, o player aqui é outro modelo, cara. O cara tá profissional. Infelizmente, a gente mora num país onde você abre uma porta para tentar regularizar alguma coisa e tem muita coisa errada que entra junto. Então, eu acho que São Paulo conseguiu setar um limite de uma qualidade para os anunciantes. Porra, negativo, João. Ele conseguiu. Ele conseguiu assim, ó. Eu sou ineficiente. Não, vamos lá. Ó, eu sou ineficiente para regular e para fiscalizar. Não. Então eu acabo com essa porra. Quem perde é o anunciante. Vamos cara, lá. Não tem como. Não, eu nem quero entrar nessa discussão. Mas voltando porque você falou do Rio. Eu acho que o Rio, tendo uma regulamentação onde todas as empresas elas estejam pagando o que todo mundo paga, eu acho super válido. Independente se o player é A, B, C ou D. Todo mundo é quem? A gente determina os formatos oficiais da cidade, onde tem os players que estão inscritos para vender aqueles formatos. Eu pago taxa para a prefeitura. Ótimo, então você está dentro desse formato. O mobiliário não paga. Bom, de novo. Então, mas assim, nós estamos falando da mesma coisa. É um negócio. Perfeito. A mídia externa, né? A gente é antigo na praça. Isso é um negócio, né? E assim, me parece que é uma visão ou com intencional ou por falta de conhecimento. De, pô, cara... Não, vamos lá. Voltando... Cidade limpa aqui, cara, tu tá me zoando, porque, cara, o que eu faço hoje é no mais alto nível profissional. Mas eu falei, em nenhum momento eu mencionei Cidade Limpa, dizendo que... criticando alguma coisa aqui no Rio de Janeiro. Eu só acho que, para nós e para o mundo e para os habitantes da cidade de São Paulo, a lei da Cidade Limpa foi uma das melhores leis que foram implementadas. Ponto. Sem qualquer viés político. E eu sou o cara zero política. Se começar a falar de política aqui, eu levanto e vou embora, porque eu não tô nem aí com política. Ponto. Eu acho que no Rio de Janeiro a gente precisa regulamentar. Então a gente sente na pele, quando a gente está discutindo com algum cliente, que muitos produtos aqui no Rio de Janeiro não estão regulamentados. Eles não têm métrica única, eles não pertencem à BOH, eles não têm mapa live, eles não têm inúmeras coisas que fazem com que a gente busque a profissionalização do meio. A partir do momento que todas as empresas aqui do Rio de Janeiro tiverem, além das taxas, que eu também não vou entrar no mérito, quem paga, quem não paga, etc. Eu sei que, obviamente, a gente estando aqui, a gente sabe o que a gente paga, seria muito mais eficiente e organizado para a gente levar para o mercado como uma proposta para os clientes verem. Putz, você tem essa empena, você tem aquela, tá tudo regularizado, tem essa banca. Você tem várias bancas aqui no Rio de Janeiro que pertencem a uma empresa, outras pertencem a outra. O importante é organizar. Independente com quem for ficar. Se vai ficar comigo, com você, com quem for. Tem que organizar para a gente, para o meio não voltar a ser o que era alguns anos antes, como era. E eu comprava, era difícil. Eu tinha 300 negros envolvidos. 300 pessoas envolvidas. Você falava com um, ele tinha um preço, esse outro tinha um preço, mas fala comigo porque eu tenho o melhor preço. A gente pelo menos profissionalizou e está profissionalizando. Então, o Rio de Janeiro é importantíssimo para a Deco e a gente vai estar aqui ainda por muitos anos, agora principalmente com o contrato da Bike, sempre tentando seguir as leis e levando as melhores soluções para os clientes, entendeu? Independente se de novo, se você tem os seus painéis e eles estão 100% regularizados, por que não ter... os clientes vão querer comprar. Eu acho que o que a gente não pode cada dia surgir uma empena nova num lugar. Tá legalizada, tá dentro da lei. Eu tive agora com o pessoal de Recife. Porra, que Recife! Você sabe qual o player que tá lá em Recife, que não é você. Sim. Que tá lá em Recife. Ah, que Recife! Que é inclusive o mesmo player que tá aqui no Rio de Janeiro. Recife. Eu fiz a pergunta: tá dentro da lei? Qual é a lei lá? Lá não tem lei? Mas o João... Tem um regulamento. Tudo bem. Vamos, eu acho que vamos tentar mudar aí as perguntas, só para... Assim, só para finalizar, fechar esse contexto, assim, até porque, o que eu acho é o seguinte, regulamento, cara. O regulamento existe. Perfeito. Aí ele está sendo seguido. Qual é a atitude? Nós, como sindicato, nós estamos propondo uma proatividade, um ajustamento, nós partirmos para fazer uma operação de apoio ao próprio órgão fiscalizatório, que foi a questão lá de São Paulo, que não tinha
comissão de fiscalizar, apaga, desliga o canal. E foi o que aconteceu lá. Mas vamos mudar, vamos pro SG. Vamos, porque eu preciso... Tô apertado a agenda, cara. Preciso ir lá pra Zona Sul, como eu te falei. Posso fazer uma pergunta antes? Pode. Existe você contato como conversa com várias praças diferentes? Existe... eu acredito que você falou mais ou menos isso, mas eu queria só perguntar de uma maneira mais direta, assim. Existe alguma... o que afasta o cliente do Rio de Janeiro? Entendeu? O que faz o grande cliente... Você tem essa resposta, não sei. O que faz esse grande cliente... Vocês têm esse sentimento? Eu não quero essa praça do Rio de Janeiro, não. Eu quero outra praça ali. Cara, eu não tenho esse sentimento. Tá. E veja, eu não tô na área mais nobre do Rio de Janeiro. Meus ativos hoje não estão na Zona Sul. E a nossa praça, os nossos ativos vão muito bem aqui. Eu acho que é uma série de fatores. Essa questão da não regulamentação do mercado pode ser um fator. Mas isso não é porque a lei já existe, né? Não, eu sei, mas de você ter muitas opções e as agências e os players não levarem uma solução para o cliente. Eu não sei o quão os departamentos comerciais de outras empresas trabalham para os clientes proativamente, com projetos, com ideias. Eu sei que a gente vai muito bem aqui no Rio de Janeiro e eu tenho grandes anunciantes aqui no Rio de Janeiro, anunciantes nacionais, grandes marcas. Eu não sinto isso do mercado, eu não sinto isso dos clientes que eu falo. Muito pelo contrário. Quando a gente ganhou agora o contrato das bicicletas, cara, a gente já tem muitos clientes querendo fechar negócio conosco mesmo antes da gente ter as telas. Então. Sim. Não sinto isso nesse... Sim. Até porque se não for a principal cidade do Brasil, Rio de Janeiro, hoje, né? Tudo acontece aqui no Rio de Janeiro. Eu concordo contigo. Mas eu já vi de outro convidado ele falando isso, assim, às vezes o cliente, não, eu prefiro ficar numa outra cidade. Então, porque às vezes é isso. Às vezes vem... Por que eu falo do modelo de São Paulo? Porque é um modelo onde o cliente tem uma segurança do que ele está comprando, do que vai ser entregue. Tem a segurança de uma métrica que ele está sendo oferecida que vai ser entregue. Brasília é difícil também. Brasília é como o Rio, tem inúmeros players de out of home. Né? Então, muitas vezes os clientes não sabem do que eles compraram, quem ele vai comprar. Tem um cara vendendo, às vezes vendendo o mesmo espaço. Tem duas empresas vendendo a mesma propriedade. Isso traz segurança para o cliente. Né? Ele está pagando mais barato ou mais caro. Então, sem qualquer viés político, eu acho que quanto mais a gente facilitar a vida para os clientes, mais a gente vai ter sucesso. Então, quanto mais organizado o profissional for a praça, mais o cliente vai ter segurança em... Hoje os clientes, na maioria, globais. Tudo eles têm que reportar. Voltando à tabela que o AJ colocou aqui das métricas. Ele vai ter que dar o ROI de tudo que ele faz. Se ele receber tudo organizado, tudo legalizado, é muito mais fácil de ele aprovar. De repente, o sentimento dele é que determinada praça, ou até aqui... Cara, não sei se eu tô comprando, se eu vou colocar a minha campanha no ar, daqui 2 dias vou ser notificado para retirar, etc, entendeu? Olha só, isso não vai acontecer, tá todo mundo bem profissional aqui na cidade do Rio de Janeiro, então, tudo regulado, acabamos de fazer uma lei, foi aprovada agora no início de 2024, tá tudo fluindo, minhas peças estão todas legalizadas, estão tudo arrumadinho. Bora. Então é isso. Agora, o ESG, eu vi lá na plataforma de vocês, no site de vocês, um projeto de ESG 2030. E aí, para fechar aqui, que você está na pressa... Não é pressa, do teu almoço, é que eu tenho reuniões. Fala um pouco pra gente desse contexto. Cara, o ESG... Você já falou dessa ação do deficiente visual, mas foi isso do caceta, curti pra caramba. Isso é uma das inúmeras atividades que a gente faz. A Deco é 100% focada no ESG. A sustentabilidade, lá na governança. Os materiais que a gente utiliza, a reutilização de materiais, tanto aqui... Lavagem dos MUB lá com água de chuva. Lavagem dos MUB com água de chuva. Isso aí é o que a gente fala, mas né? Então... a própria relação da Deco com os materiais que são produzidos, os nossos ativos, tem toda a questão de ESG também. Eu acho que é uma coisa que está intrínseca em tudo que a gente faz, né? Então não é de hoje que a gente trabalha ESG. E é uma meta que a gente tem anual. Isso é global? Global, 100% global. E o Brasil vem ganhando destaque por conta... Recentemente a gente fez um concurso interno de iniciativas ESG para a gente
implementar na própria Deco e poder levar para o mercado. Tivemos mais de 50 ideias só do Brasil e, obviamente, tiveram as eleitas, né, as ganhadoras, mas 90% das ideias é possível de implementação, seja você pegar a água que cai do ar-condicionado para lavar relógio. Tem isso? Tem mesmo? Tem, em Brasília tem isso. Brasília e no Rio de Janeiro. E a gente tem uma série de iniciativas para fomentar cada vez mais, porque é uma preocupação da Deco. A gente, obviamente, em algumas praças, a partir de uma determinada hora da noite, a gente diminui, madrugada, a gente diminui luminosidade, a gente desliga os aparelhos, o nosso inventário dentro do metrô. Então, tem uma série de iniciativas aí para vocês estão questão de carbono, questão de eletrificação solar. Tudo. Tudo. Olha só, e a última pergunta para a gente finalizar aqui, que é o seguinte. Não é uma pergunta, é uma ideia. Por que não ter cobertura verde nos abrigos? Já foi pensado. A gente avalia... difícil. É difícil, tem muita questão do vandalismo. Em São Paulo, Rio, Brasília, a gente tem muito casos de roubos de fios, de cabos, de cobre. Imagina você colocar as coberturas, mas tem projetos para clientes, etc. A gente está pensando bastante nisso aí também. Uma cidade quente como Salvador, Rio de Janeiro, assim... Salvador a gente não tem abrigo, mas aqui Rio de Janeiro, próprio São Paulo, Rio de Janeiro... ali a parte do Nordeste... Não, Rio, São Paulo, Brasília já daria para a gente fazer belos projetos disso, mas também tem a questão de investimento, tem a questão de vandalismo, que é o que mais nos preocupa. Vocês não acreditam, vira e mexe, a gente tem... os nossos ativos estão desligados porque roubaram cobre, roubaram fio, roubaram vidro, tiro no vidro, pedra no vidro, aí rouba o cartaz, enfim. Mas é uma série de coisas, situações que a gente tem... que passíveis de acontecer, né? Ô, João, olha aqui. Quando a gente vai chegando nos finalmente, a gente pede ao nosso convidado para deixar uma frase que a gente chama de frase da posteridade. Tá. Aí eu queria que tu fizesse uma frase que eu vou botar a sua frase e a sua foto num painel nosso de LED aqui na Avenida das Américas. Tá. Com taxa paga, legalizado. Boa, não, vou te mandar isso, com certeza. Vou te mandar um check-in fotográfico, aí você faz uma frase, capricha aqui para a audiência. Uma frase, uma posteridade, lembrando para você que a gente tem uma garotada, uma juventude lá, 18 a 34 anos, grande. Uma coisa assim de positiva, de acreditar que as coisas vão fluir para o caminho certo. Cara, eu falo muito para minhas filhas, eu trato elas muito como se eu trato os meus clientes no dia a dia, né? Que é tentar convencê-las, tentar trazer oportunidades para elas, muitas vezes discussões sadias de caminhos optados por direções diferentes, mas é acreditar sempre, ter um propósito, ser proativo, ser indignado para o bem, ser curioso, aprender sempre, não desanimar, ser resiliente. Eu acho que só assim a gente consegue vencer todas essas etapas da vida, seja no âmbito pessoal ou profissional. Então, eu acredito muito nisso, e principalmente para quem está começando, não é uma... É uma profissão maravilhosa, é uma profissão que você mexe com o consumidor, você mexe com índices econômicos, você mexe com produtos, você engaja as pessoas, você tem provocações, você cria campanhas incríveis. Então podem ir nessa toada aí que vocês serão muito felizes. Irmãozão, amei tu ter vindo aí, dispor do teu tempo aí. Foi um prazer. Tá? A gente está aqui, nós somos aqui, a gente se auto-intitula Voz do OH. A gente não quer discriminar nada, a gente quer falar de OH, certeza. Porque a gente tem aqui o nosso propósito deixar legado para a galera que está querendo absorver conhecimento e, fundamentalmente, levar soluções e coisas novas para o nosso cliente anunciante. Boa. Se que você gostou desse episódio, você já sabe que você já vai sentar o dedo no like. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Nós tivemos aqui a presença excelente aqui do São Paulino de Quatro Costados, João Bina. Senhoras e senhores, a salva de palmas pro meu amigo. Muito bom. Obrigado aí, galera. Obrigado pelo tempo de vocês, as perguntas. E vamos desenvolver esse meio juntos aí. Irmãozão, brigadão. Bora. Tá?